Olá, estamos aqui com mais um Drop CCA. Convido você para se juntar aqui comigo e vamos continuar, meditando no Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, e hoje nós vamos ver do versículo 21 até o versículo 26, né? E nós vamos, o tema da nossa palavra hoje é Jesus interpreta corretamente a lei. E então, Jesus aqui, ele vai trazer aí a sua posição, contrária à interpretação dos escribas e dos fariseus. E no versículo 21, nós lemos: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E veja, os fariseus consideravam matar como fato consumado, E literalmente. E aí o julgamento, então, era realizado por um tribunal local. E eles nunca falavam do julgamento divino, como Deus via esse ato praticado. E então Jesus traz aqui uma conotação de algo que está na mente de Deus quando essa ordem foi emitida, que eles não estavam se dando conta, da profundidade desse não matarás. E Jesus exprimiu aí o seu ponto de vista com três colocações bem claras, Primeiro, o que importa não é meramente a letra da lei, mas o seu espírito. Ou seja, a lei diz não matarás, mas isso não significa apenas não cometerás um homicídio. Jesus inclui aqui também a intenção, a motivação, a ira sem motivo, guardada no coração contra alguma pessoa. Porque para chegar a matar alguém, precisa sentir muito ódio dessa pessoa, muita ira, muita raiva, Então, Jesus afirma que a nossa ira contra algum irmão, sem qualquer causa justa, corre o perigo de ficar sujeito a julgamento. E, portanto, odiar, nutrir ressentimento, sem qualquer motivo, é idêntico, do ponto de vista de Deus, ao homicídio. A ira guardada no coração contra qualquer ser humano, mas especialmente contra aqueles que são da mesma fé, ou sejam, irmãos em Cristo, é algo extremamente repreensível aos olhos de Deus, comparado ao homicídio. Mas isso ainda não é tudo. O desprezo é algo terrível aos olhos de Deus, O desprezo ao próximo é um sentimento de zombaria, de escárnio. Matar não envolve apenas a destruição da vida física da outra pessoa, mas também a tentativa de destruir sua alma. Então, quando nós fazemos o que é mal para outra pessoa, que fere a sua alma, que machuca a sua alma, que causa ferida, isso também é muito grave do ponto de vista
de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele fala para nós hoje, né? Não só para as pessoas daquele tempo, mas fala comigo, fala com você hoje. E a palavra de Deus, né, ela tem esse poder de entrar profundamente no nosso ser, lá no âmago da nossa alma e expor, né, coisas que estão ali escondidas e das quais nós precisamos nos arrepender, confessar a Deus e pedir perdão. Confessar é sempre dizer para Deus: Senhor, eu concordo, eu pensei isso, eu falei isso, eu fiz isso e eu concordo que o Senhor desaprova. Então, eu também desaprovo o que eu fiz e eu te peço perdão por ter feito. Entende? Isso é arrependimento seguido de confissão, né? E alguém poderia perguntar: isso significa que a ira é sempre errada? Ou é proibido sentir ira? Ou Jesus não usou a palavra hipócritas, cegos, nécios? Que dizer dos ais que Jesus proferiu lá em Mateus capítulo 23 contra os fariseus? Na sua posição de Messias, né, que Jesus era, ele estava autorizado a agir assim. Jesus ofereceu aos fariseus o evangelho puro, o evangelho santo de Deus, e toda oportunidade Jesus deu a eles, mas eles rejeitaram a oferta. E o que o Senhor queria denunciar era a justiça própria, a qual rejeita a graça de Deus, né? Então, por nós mesmos, nós não somos nada, não temos valor por nós mesmos. Nós temos o valor que Deus nos dá, porque somos filhos de Deus. Aí sim, mas não é para ensoberbecer, não é para se orgulhar, mas para seguir as mesmas pegadas do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a nossa ira, ela deve dirigir-se apenas contra o pecado, tá? Jamais devemos nos irar com o pecador, mas antes sentir tristeza e compaixão por ele. Deveríamos ficar indignados diante do pecado, da hipocrisia, da injustiça e de tudo quanto é mal. Efésios capítulo 4, versículo 6, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Essas são duas coisas que não são incompatíveis, não, viu? De alguma forma, né? A ira do Senhor sempre foi uma justa indignação contra o pecado, né? Então, Jesus, ele corrigiu, assim, de uma maneira, né, forte, os escribas, né, os fariseus. E, claro, ele era o Messias, tinha todo o direito de fazer isso. Mas, veja, aí diz: quando vocês ficarem irados. Então, significa que é possível a mim e a você ficarmos irados, sim, diante de uma ofensa, diante de uma injustiça, diante, né, de uma traição, enfim, N coisas que podem acontecer. Mas o que nós não devemos deixar é que essa ira permaneça dentro de nós. É aquela coisa, né? Sai, você soltou, não tem como pegar de volta, mas o que você pode fazer? Pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas. Pronto, seu relacionamento com Deus e com as pessoas volta ao normal.
Quanto mais santos nós nos tornamos, porque isso é gradativo, é progressivo, né? Tanto mais indignação nós vamos sentir pelo pecado, né? Porque a santidade, ela não aceita o pecado em termos assim, é grotesco, mas nós vamos sempre rejeitar o pecado e não o pecador. A pessoa, o ser humano, não. E eu pergunto a você, né? Como você reage às coisas que lhe acontecem? Você explode de ira quando alguém faz algo de errado com você? Você se ira contra alguém que não lhe fez nenhum mal? Essas perguntas são importantes. No primeiro livro de Samuel 16, versículo 7, diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. Então, Deus não se interessa apenas pelos nossos atos externos, mas Ele sonda o nosso coração. Ele vê a motivação que está no nosso coração. E segunda coisa, nossa atitude não deve ser negativa, e sim positiva. Jesus passa a considerar o lado positivo, dizendo: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente sua oferta. Está lá em Mateus, né, capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, o mandamento está bem claro aí para nós, né? Que se nós quisermos adorar a Deus, orar, né? Cantar, louvar, ofertar, enfim, o que for, Deus não irá aceitar se a motivação do nosso coração ou o nosso coração estiver envenenado de ira, de amargura, de ressentimento, de inveja, enfim, seja lá o sentimento negativo que for, né? Então, o mesmo versículo que nos proíbe de matar, também dá uma ação aí positiva, né? A da reconciliação. Então, nós temos que nos reconciliar, né, com esse nosso irmão. Você pode deixar Deus esperando pela sua oferta, né, e para ir lá se reconciliar, e depois você vem e entrega, né, a sua oferta. Então, Deus não tem nenhum problema de ficar aguardando, né, que você faça primeiro a reconciliação e depois traga a sua oferta. Pecado não tratado torna em vão minha adoração. Isso é muito sério, né? Porque nós precisamos falar com Deus todo o tempo, nós precisamos, né, da comunhão com Ele, e o pecado nos tira, né, dessa posição. E terceiro e último, reconciliar é urgente em vista do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso ficar sem me relacionar com Deus. Então, Mateus 5, 25 e 26 diz: entre em acordo depressa com o seu adversário, que levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho,
pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então veja, Jesus está dizendo que nunca deveríamos nos esquecer do nosso relacionamento com Deus. Corrija rapidamente a situação, é a recomendação de Jesus, né? E como você se sente quanto a esta questão? O que você pode dizer a respeito das coisas que você tem pensado e das coisas que você tem praticado? Jesus nos ordena a agir prontamente enquanto ainda estamos a caminho com a outra pessoa. Nós devemos enfrentar o nosso pecado de modo total e absoluto, pondo paradeiro na tentativa de autodefesa, de autojustificação. O pecado do outro não pode me levar a pecar. Jesus nos ensinou sobre isso, morrendo em nosso lugar, não é mesmo? Então, lidar rapidamente com essa questão, né, da ira, do ressentimento, é o que Jesus nos recomenda. Porque ele sabe, né, que nós passamos por dificuldades, por, né, afrontas, e somos seres emocionais, e acabamos, né, tendo os nossos deslizes. Mas uma coisa é que é tremendo saber que Deus sempre nos dá uma outra chance. Ele só aguarda o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão. Então, todas as vezes que você, como eu, falhar, não esqueça, o caminho é arrependimento, confissão e receba o perdão de Deus. Amém.